aí isso acabou com a morte de João Pessoa. Como foi que João Pessoa morreu? É interessante que as pessoas saibam. Joaquim Dantas, que era o irmão de João Dantas, fazia 17 anos que morava no Rio de Janeiro, veio passar as férias na Paraíba. Aí João Pessoa achava que ele estava trazendo munição, armas, aquela coisa de mandou prender. Os perrepistas, a maioria já tinha ido embora com medo de serem mortos. Inclusive João Dantas já estava morando em Olinda, na casa do cunhado, né, na casa da irmã e o cunhado. Aí o que é que acontece? Quando o João Dantas soube que o irmão tinha sido preso por João Pessoa e estava sendo torturado, ele falou, solte meu irmão, senão... Aí fez uma primeira ameaça, né? E aí começou aquela briga, os primos de João Pessoa colocaram o Jornal do Comércio à disposição, começou a briga entre o Jornal União e o Jornal do Comércio, João Pessoa versus João Dantas. Até que ele achou por bem invadir a casa de João Dantas, que era na Duque de Caxias, e João Dantas era um advogado bem conceituado, foi sócio de João da Mata, do próprio José Américo de Almeida, e aí invadiu a casa de João Dantas, que é a capa do livro. Essa capa aqui é exatamente a invasão da casa de João Dantas, certo? A polícia lá queimando todos os documentos dos constituintes, aquela coisa toda, tá? Então, e aí tinha um cofre, eles arrombaram esse cofre e encontraram documentos, tá? Documentos de particulares, confidenciais da família, de cartas do pai e tal, e também da namorada Anaíde Berins. Aí que entra a história da Anaíde, né? Exatamente. E aí... Porque assim, o que a gente tem, assim, no senso comum, é de que ele invadiu para pegar as cartas de Anaíde. E não foi esse. Isso foi uma consequência já, né? Isso foi uma consequência. E outra coisa, eram poemas eróticos e tal, mas... Enfim. Então, o que é que acontece? Ele achou por bem fazer uma exposição da vida de João Dantas. Não publicou, muita gente falou, publicou em jornal. Não publicou em jornal. Ele disse, quem quiser ver a intimidade de João Dantas, pode ir na delegacia de polícia que vai estar em exposição. Então eram filas enormes querendo ver a intimidade de João Dantas. E aí, no dia 26 de julho, ele foi a Recife, segundo... ele visitar o juiz Cunha Melo, um juiz federal chamado Cunha Melo. Ele jamais poderia ir a Recife, porque ele travou uma briga grande com o comércio de Recife, né, de Pernambuco, e isso fez com que criasse bastante inimigos. Há quem diga que ele foi encontrar com uma amante chamada Cristina Maristani, que era uma cantora lírica. Eu publico até a capa do disco dela aí. Então, há jornais dizendo que ele foi até numa joalharia, comprou um anel, né, para ela e tal, enfim. A verdade é que ele foi só, né? Só ele e o motorista. Então, há indícios realmente que ele ia encontrar com a amante. Até porque a família dele ficou lá no Rio de Janeiro, não veio morar aqui, né? O que é que acontece? Nesse mesmo dia, João Dantas estava no bonde quando viu no jornal União, na primeira folha, né, ele esculhambando com a família. João Dantas já tinha queimado a fazenda do pai e tal, aquela coisa toda. E aí dizendo, essa nota dizendo, quem quiser ver a intimidade, tá, pá, porque são cartas imorais, aquela coisa toda. Então ele surtou, desceu do bonde, foi na casa da irmã, né, pegou o revólver do cunhado e saiu catando João Pessoa, até que encontrou no Café Glória, e aí se apresentou e disse, eu sou João Dantas. Ele não se conhecia. Eu sou João Dantas. E aí, 3 tiros, tal, aquela cena, ele matou João Pessoa. Augusto Caldas chegou para tentar evitar o crime, né? Mas quando chegou, ele já tinha disparado as armas. E aí o que é que acontece? Assis Chateaubriand, que era o rei do Brasil, né? O rei da mídia do Brasil, era o Roberto Marinho da época, digamos assim, né, dono dos Diários Associados, a maioria dos jornais, tinha jornais no Uruguai, na Argentina, na Europa, enfim. Ele que era o rei da mídia. Ele aproveitou essa morte de João Pessoa e disse, tá aí a bandeira da revolução, vamos fazer uma revolução, que não teve revolução porra nenhuma, foi um golpe. Então, foi o que ele fez, ele embalsamou o corpo de João Pessoa. Júlio Prestes estava de férias, ele já estava eleito presidente, estava passando férias na Europa. Ele fez com que o navio com o corpo de João Pessoa saísse de capital em capital,
fazendo discurso da Aliança Liberal, dizendo, poxa, mataram o pobrezinho, foi o governo federal, né? Colocaram, né, a culpa nos perrepistas. Então, e aí ele estrategicamente fez com que os dois navios chegassem no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época. Júlio Prestes chegando como presidente do Brasil, da Europa, de férias, e ele chegando morto, né? Virou um troféu, né? Virou um troféu, entendeu? Então aí fez dele e tal. Pá, o próprio Assis Chateaubriand se ajoelhou, né, no caixão dele, fez aquela coisa todinha, né? Cantou hino, enfim. Então aí começou a se pleitear essa revolução, prenderam João Dantas e o cunhado, mataram dentro da cadeia, tá certo? E aí Anaide Beiriz, né, ficou como o pivô da morte de João Pessoa, então ela foi perseguida, onde ela ia era apedrejada, então ela foi embora, foi morar em Recife, foi morar em vários lugares, as pessoas descobriam, terminou que ela suicidou-se, né, porque ela não aguentou o tombo. E a história é muito, é muita história. Tem muita história para contar. Eu acho que a nossa entrevista terminou caminhando mais para o lado da história, não é? A gente vai ter então um segundo bloco, entendeu? A gente vai falar sobre cultura, sobre carnaval, sobre música. Eu acabei descobrindo um fuba que eu não conhecia. Eu, inclusive, até não conhecia essa história toda maravilhosa. Então, vamos enfrentar. Finaliza, então. Só para finalizar, aí o que é que acontece, né? Fizeram todos os tipos de homenagem a João Pessoa, transformaram ele no santo, no herói mesmo, né? E aí, depois da morte dele, né, um mês e pouco depois, Padre Zé Coutinho e Américo Falcão, que era um poeta de Lucena, querendo mudar o nome da capital e a bandeira do Estado. Fazendo esse movimento, mas como toda comoção vai acabando, né? Mas ele encontrou com Generino Maciel, que era um deputado de Campina Grande, que mudou o nome de João Pessoa para Campina Grande. Aí o deputado, aí ele encontrou na Lagoa e disse: Ô Generino, vamos fazer, rapaz, um projeto para mudar o nome e tal, pá. E aí a bandeira, tal, aquela coisa todinha, mas eles, não, já fez homenagem demais para João Pessoa, isso não tem sentido, certo? Mudar o nome da capital, a bandeira do Estado. Não, mas vamos e tal, aquela coisa todinha. E terminou fazendo a cabeça de Generino Maciel. E o fato é que no dia 1º de setembro, né, de 1930, teve a primeira sessão. A Assembleia estava funcionando no Teatro Santa Rosa, o nome foi mudado no Teatro Santa Rosa. Teve a primeira sessão, depois no dia 2, aí os deputados não quiseram, no dia 2 também, no dia 3 também, só no dia 4 de setembro, já na quarta tentativa, que aí Padre Zé Coutinho, como era o rei dos pobres, levou todo mundo lá para o teatro, jogaram o ovo em deputado, então as pessoas com medo ainda daquela perseguição, que morreram mais de 1000 pessoas, sabe? Nessa guerra civil, com medo de serem mortos, então acabaram acatando e mudaram o nome e a bandeira do Estado, coisa que ficou embutida por mais de 50 anos, guardada. Os livros foram queimados em 30, 31 e 32, e aí terminou que eu desenterrei essa história e ficou bem interessante, porque as pessoas, hoje, os livros que foram queimados na época estão sendo republicados. Isso é bem interessante, porque você começa a realmente saber da verdadeira história. Ter acesso a essa informação, né? Além de ter que conter aqui no seu livro. Isso. Rapaz, olha, eu conheci agora um novo fuba, entendeu? Eu conheci agora o Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, entendeu? Um historiador, né? Vamos dizer assim. O cara que escreveu, fez uma profunda pesquisa. Tem muito detalhe nesse livro, tem uns detalhes interessantíssimos. Por exemplo, a igreja mais antiga da Paraíba, a igreja que era Nossa Senhora da Conceição, ela ficava ali de lado do Palácio do Governo, certo? Onde está o corpo de João Pessoa. Essa igreja ela foi derrubada por João Pessoa para ventilar o quarto dele no palácio. Ventilação remove a fé. Olha que coisa interessante. Verdade, né? Verdade. Então tá. Então, olha, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer esse seu programa em dois blocos. Não tem jeito. Vai ter Fuba 1 e Fuba 2, parte 2. Entendeu? Então tá, vamos dar uma pausa e a gente retoma com o Fuba falando de carnaval, falando de música, de novos projetos. Isso. Aí vamos tocar a cultura para frente. A história já está registrada aqui.